Isso aí, meus queridos. Essa partezinha é uma parte da matéria que eu gosto muito de discutir com a galera, que mostra pra gente que, na verdade, as grandes descobertas que revolucionaram a ciência e o mundo e a maneira das pessoas enxergar as coisas não apareceram do além. Eu sempre imaginei o Newton como um cara meio sobre-humano, porque ele descobriu coisas que não dá para acreditar, né, cara? Não dá, que até mesmo a pessoa que foi instruída para mostrar, né, para ela enxergar o que o Newton enxergou, às vezes fica difícil. Mas eu acho, sinceramente, que se algum de nós tivéssemos uma vida parecida com a que o Newton teve, nós seríamos levados a tirar algumas conclusões. Por isso que eu gosto de lembrar para a galera que há 1000 anos atrás, qualquer criança sabia identificar os astros do céu. Porque elas, desde novinhas, quando a noite chegava, os pais apontavam para o céu e mostravam para a criança e falavam o nome de cada estrelinha. E mostrava para ela que ligando uma estrelinha na outra formava uma figurinha. E aí mostrava por que o nome daquela figurinha. E falava que as luzinhas que se mexiam eram planetas e não estrelas, ou deuses, se tu preferir. Ou deuses, se tu preferir. A luzinha vermelha que se mexia no céu era um deus. A luzinha paradinha era as estrelas, as constelações, ou a casa do deus, se tu preferir. Olha que legal. Hoje, nós que não, na nossa vida toda, mal olhamos meia dúzia de vezes para o céu e não tivemos pessoas a nos instruir para interpretar o que víamos, não estamos nem aí para os céus. Ficamos brincando de horóscopo sem saber o que significa, sem saber a teoria astrológica. Certo? Um cara que escreveu um livro, organizou esse conhecimento e chegava a prever eclipse, um cara que foi um marco, não que antes dele não houvessem sujeitos até melhores do que ele, mas um cara que foi um divisor de águas no conhecimento dos corpos celestes foi Cláudio Ptolomeu. Revisão até agora. Cláudio Ptolomeu, século I. Ele escreveu um livro chamado Almagesto. E nesse livro ele descrevia que a Terra era o centro de tudo. Deus criou a Terra, afinal. E botou as coisas todas para orbitar em torno dela. A Lua, o Sol e todos os planetas. Era um círculo perfeito que o Sol descrevia em torno da Terra e que a Lua descrevia em torno da Terra. E para interpretar o movimento de Mercúrio, Marte e Vênus em torno da Terra, ele achava que esses planetas orbitavam um ponto que orbitava o planeta. Por isso que o planeta vinha dando umas piruetas muito doidas em volta da Terra. Apesar disso parecer bizarro depois da professora de geografia ter nos convencido em certa idade de que é o Sol que é o centro, mas lembrem-se, a professora de geografia não está certa. Não tem nenhuma placa dizendo que o Sol é o centro do sistema solar. Ela não entrou na mente de Deus e viu, não, Deus quis que o Sol fosse o centro. Se na prova de física te perguntarem quem é o centro do sistema solar, o Sol ou a Terra, tu deves responder que depende do referencial. Que se tu quiser botar a Terra como centro e fazer as outras coisas girarem em volta dela, dá. E a prova de que dá é o próprio Ptolomeu, que mesmo com alguns errinhos físicos, ele conseguia prever eclipse. Esse cara, então, é considerado um dos pais do geocentrismo. A Terra é o centro. Mais de 1400 anos se passaram para o Nicolau Copérnico parar o Sol. Nicolau Copérnico já é do século XV. 14 para 15.
mais de uma matemática complexa para ser compreendido. Exceto se nós quisermos entender o movimento da Lua em torno do Sol. Como a Lua orbita a Terra, a Lua orbitando o Sol ficaria um movimento bizarro. Concorda comigo? Só isso. Ou seja, o Copérnico percebeu, achou uma maneira mais fácil de interpretar o sistema solar. Mas se hoje as pessoas têm dificuldade de entender que esta bola de terra está a 100 mil km por hora agora, tu imagina em 1500. Em 1500 o cara ria da tua cara e falava, tu é retardado mental, tu é louco, tu acha que a Terra está andando em alta velocidade em torno do Sol? Mandava te prender, tu é pirado, cara, tu comeu merda, tu não leu a Bíblia, tu não leu o livro sagrado. Teve um cara desse que ficou preso 9 anos porque não ia de acordo com a Bíblia. Olha que legal. Prende o cara porque ele está em desacordo com a Bíblia, manda matar. Certo, bicho? Então tu vê, né, cara, como é difícil fazer as pessoas acordar, como é doído, como pode correr risco de vida, de ir contra as ideias, como o ser humano é doente, ditador, cruel. Importante isso também, né, a gente concluir isso. Ptolomeu, gênio. Copérnico, gênio. E considerado o homem que parou o Sol. Ele foi não é o primeiro, tá, cara? Mas ele é o cara que documentou e revelou ao mundo uma ideia poderosa. Heliocentrismo. O Sol é o centro. Um pouco antes desse cara, Giordano Bruno já falava, as estrelas são sóis. E em cada um desses Sol tem um sistema planetário como o nosso. Só que como ele estava baseado num sonho que ele teve, num delírio, a galera ria da cara dele também. E esse foi condenado, acho que 9 anos preso, por defender a ideia de que as estrelas eram sóis. Mais uns 100 anos, 100 e poucos anos se passaram para que o Galileu Galilei leu uma carta de um holandês que dizia que pegando 2 pedaços de vidro polido e enrolando com couro, dava de fazer uma luneta. Quando o Galileu fez isso e olhou para as estrelas, ele realmente percebeu que eram sóis. Só que aí já não era uma ideia filosófica como a de Giordano Bruno, era uma ideia baseada em algo observado. Esse Giordano, ele não morreu, sei lá? Ele ficou vários anos preso. Eu não sei se depois, acho que condenaram ele no final das contas, não tenho certeza qual deles que morreu. Morreu em função disso, né? Isso, que daí colocaram ele numa fogueira lá e ele continuou apoiando a heliocentrismo. Sim. Sim, esse cara primeiro ficou 9 anos preso, se não me engano, e depois ele foi executado ainda por insistir no fato de que o Sol que era o centro e de que o Sol as estrelas eram sóis também, né? Era uma outra coisa que agredia o senso comum de que Deus fez a Terra e o resto é bobagem, né? Depois, passado mais algum tempo, as observações astronômicas começaram a revelar que tanto Ptolomeu quanto Copérnico tinham um erro na previsão deles, era um erro razoável, principalmente ligado à observação de Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, dava um erro bem importante nas observações, e eles não conseguiam entender o porquê. Aí chegou aquele cara, filhinho de papai, o Tycho Brahe. O Tycho Brahe, papai queria que ele fizesse medicina, só que ele queria entender os céus. Então ele fugia da faculdade de medicina lá em 1500 e pouco na Europa, para 1600, e usava todo o poder econômico dele para construir equipamentos que nunca tinham, que até então não tinham sido construídos. Equipamentos de grande precisão, astrolábio. Astrolábio é um equipamento que pode medir o ângulo em que uma estrela está do horizonte ou o ângulo que uma estrela está de um certo referencial que tu está usando. Esse Tycho Brahe passou mais de 10 anos, mais de uma década fazendo observações do céu. Ao pegar essas observações do céu, ele percebia que Ptolomeu e Copérnico estavam errados, que a ideia deles ainda tem alguma coisa mal contada. Só que ele não conseguia saber o que era o erro. Ele percebia que para a pessoa poder detectar qual é o erro que estava acontecendo nas teorias anteriores, exigiria uma matemática que ele não tinha. Então ele pensou, vou contratar um matemático foda para me ajudar. E aí é que entrou na jogada o Johannes Kepler.
o Kepler foi contratado pelo Tycho Brahe, multimilionário da época, dono de meio mundo, para ser um matemático real. Ele, rei, contratou esse cara. Ele, logo que o Johannes Kepler chegou no castelo dele e começou a ajudar ele nas observações astronômicas e nos cálculos, ele logo percebeu, porra, esse Kepler é foda. Esse Kepler tem uma mente genial. E ele ficou com medo de entregar os 10 anos de observação dos céus para o Kepler, e o Kepler sozinho descobrir as coisas e ganhar, né, notoriedade mundial, enquanto ele ia ficar esquecido. E ele ficou meses e meses guardando as observações de décadas dos céus noturnos. Teve um problema num jantar lá, num banquete que ele deu, sentiu que ia morrer e chamou o Kepler. Kepler, chega mais, o negócio é o seguinte, cara. Os 10 anos de observação dos céus que eu produzi estão escondidos no cantinho tal do castelo. Morreu. Quando esse cara morreu, o Kepler estava com a documentação das observações dos céus, nunca antes vista pelo ser humano, uma precisão jamais obtida. E aí ele ficou meses estudando aquela porcaria. E depois de alguns meses ele começou a ter as sacadas que até hoje são usadas para entender o movimento dos corpos celestes, o movimento de sistemas planetários como o nosso. Essas regras são conhecidas hoje como leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, que já ajudou a explicar os erros cometidos por Ptolomeu e Copérnico, é chamada de lei das órbitas. Lei das órbitas porque ela fala sobre a órbita de um planeta em torno do Sol. Pois então, meus queridos, as órbitas dos planetas em torno do Sol não é circular, é elíptica. Eu fiz uma elipse para ti na última aula. Olha como é fácil fazer uma elipse. Tu pega um barbante qualquer, segura o barbante em 2 pontos, ó, finge que é um barbante, uma cordinha, tá vendo? Ó? Tu segura o barbante em 2 pontos, pegas uma coisa de escrever, estica o barbante com a coisa de escrever e usando a coisa esticada, o barbante esticado, ó, tu faz o desenho. Os pontos onde tu estava segurando o barbante são os focos da elipse. E a figura que surge, ó, é chamada elipse. Elipse. O Kepler, usando os dados de Tycho Brahe, percebeu que os planetas orbitam o Sol não é numa trajetória circular, e sim numa trajetória elíptica. Os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. Esta é a primeira lei. Os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. Esta, então, é a primeira lei de Kepler. Os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. Eu exagerei, tá? Na verdade, esses focos estão mais juntos na prática, se aproximando de uma circunferência. Quanto mais próximos os focos estão, mais próximo de uma circunferência elipse. Outra coisa importante já, tá, cara? Cuidado! As estações do ano não tem a ver com essa elipse. Tem vestibular que fala para o aluno que aqui é verão e aqui é inverno. Por que isso é um absurdo? Porque senão seria verão no planeta todo e inverno no planeta todo. Tá, beleza? Cuidado, não é essa elipse que produz as estações do ano. Nós já vamos discutir
o que produz as estações do ano, né? Sol e Terra. Se o eixo de rotação da Terra fosse assim, ó, perpendicular ao plano de translação, não haveria estações do ano. O que gera estações do ano para a Terra é o fato de o eixo de rotação ser inclinado em relação ao plano de translação. Assim, nesse caso é verão no Polo Norte, porque a luz bate mais no Polo Norte do que no Polo Sul, e meio ano depois, o Polo Sul é que fica virado para o Sol. Então é verão no Polo Sul e inverno no Polo Norte. É a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de translação que gera as estações do ano. Não é o fato de o planeta orbitar o Sol elipticamente. Nessa elipse, além de tu saber quem são os focos, é importante tu saber dois pontos fundamentais dela. Esse ponto, que é o ponto mais distante do Sol, chamado de afélio. Hélio em latim é Sol, tá? Afélio significa afastado do hélio. E esse ponto mais próximo do Sol é chamado de perihélio. Perihélio significa perto do Sol, perto do hélio. Aliás, né, o próprio elemento químico hélio chama-se hélio Sol, porque o Sol é rico em hélio, né? Não custa lembrar disso. Segunda lei de Kepler, chamada de lei das áreas. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. O Kepler, com os dados do Tycho Brahe, começou a montar um mapa do sistema solar. Depois que eu faço as observações, eu tenho que fazer uns cálculos para poder desenhar o que está acontecendo, né? Não é só observar, ah, lá está Marte, agora vai lá e marca a posição de Marte. Não é bem assim. Quando ele pegou aqueles dados e fez um mapa do que estava acontecendo, o melhor planeta que tem para observar é Mercúrio, porque a cada 3 meses ele completa a volta dentro do Sol. Então a cada 3 meses tu pode voltar a repetir as observações aproximadamente. Quer dizer que a cada ano tu pode verificar uma volta completa de Mercúrio em torno do Sol quase 4 vezes. Se tu observar Vênus, ele vai demorar uns 6 meses para completar a volta dentro do Sol. A Terra 1 ano. Marte vai demorar 1 ano e cacetado, 1 ano e 3 meses, quase 4 meses. Portanto, o planetinha bom para observar é Mercúrio. Aí Kepler vai lá ver onde é que Mercúrio está e marca a posição de Mercúrio. Passa 2 semanas, ele vai lá e marca a posição de Mercúrio de novo. Mercúrio saiu dali e foi até ali, em 2 semanas. Depois de um certo tempo ele vai lá e marca, ah, Mercúrio, onde é que Mercúrio está? Ah, Mercúrio já está ali. Passa mais 2 semanas, ele vai ver onde é que Mercúrio está e Mercúrio está ali. Ah, peraí. Alguma coisa errada. Nas teorias anteriores, os planetas orbitavam o Sol com uma velocidade constante. Ou o Sol orbitava o planeta com uma velocidade constante, depende do referencial. Com esse estudo de Kepler, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Demorou o mesmo tempo para o Mercúrio vir daqui e chegar até aqui, e demorou o mesmo tempo para Mercúrio vir daqui e chegar até ali. Qual é a conclusão que dá para perceber? Que quando Mercúrio estava mais próximo do Sol, ele andou mais. Para um cara andar mais no mesmo tempo, a única explicação é ele estar com maior. Então tu vê, quando ele fez esse estudo, ele percebeu, Cacilda Becker, os planetas mudam de velocidade enquanto orbitam o Sol. Não é constantezinho como a gente imaginava. A coisa aumenta e diminui de velocidade. Aumenta e diminui de velocidade. Só que ele queria entender como chegar a essa conclusão. Que regra mágica foi essa que Deus colocou ali para a coisa funcionar? E o bicho foi arriscando um monte de cálculo maluco. Uma hora ele matou a charada. Quando ele conectou o planeta ao Sol, ele foi lá e calculou essa área. Quando ele conectou o planeta ao Sol de novo e calculou esta área, adivinha o que ele percebeu? Que essas áreas eram iguais. Essas áreas só eram iguais porque os tempos de observação entre as posições eram iguais. E ele fez esse experimento e confirmou que isso funcionava várias vezes.
Por isso que ele transformou essa ideia numa lei. Segundo a lei de Kepler, ou também chamada de lei das áreas. A lei escrita ficaria assim: o segmento de reta que liga o planeta ao Sol varre, entre aspas, áreas iguais em tempos iguais. Para ficar mais bonito, o raio vetor, ele chamou esse segmento de reta que liga o planeta ao Sol de raio vetor. O raio vetor que liga o planeta ao Sol varre entre aspas, áreas iguais em tempos iguais. Matematicamente, ainda poderia dizer o seguinte: eu vou chamar de delta T1 e área 1. Vou chamar de delta T2, esse tempo que ele levou para vir daqui para cá, e área 2. A área varrida é diretamente proporcional ao tempo. Ou seja, área tempo 1 dividido por tempo 2 é igual a área 1 dividido por área 2. Poderia escrever isso, ou se tu quiser fazer a multiplicação cruzada. E se o tempo 1 é igual ao tempo 2, a área 1 tem que ser igual à área 2, porque se essa divisão dá 1, aquela divisão também tem que dar 1. Mas o mais importante para mim não é tu decorar isso. Eu gostaria que tu só absorvesse pelo menos uma coisa da lei. Se tu vai fazer medicina em algum lugar que é mais competitivo, é legal tu, de repente, decorar a lei toda. Mas se tu vai fazer um curso um pouco menos competitivo, bastaria, para tu te sair bem nesta parte, lembrar que quanto mais próximo o planeta está, mais veloz. Quanto mais distante, menos veloz. Conclusão: quanto mais próximo do Sol, maior velocidade. Ou seja, o planeta vai ter velocidade máxima lá quando ele está mais próximo, que é o periélio, e ele vai ter velocidade mínima quando ele estiver mais afastado do Sol, no afélio. Velocidade máxima no periélio, velocidade mínima no afélio. Só para ter uma noção do teu planeta, a Terra está a mais de 100 mil km por hora no periélio, 108 mil, e lá no afélio ele está a 91 mil, 90 mil km por hora, dá uns 10 mil, pouco mais de 10 mil km por hora de diferença. Como é que pode a gente não sentir isso? Como é que a gente não sente, meu Deus, a Terra está mudando de velocidade, se segura? Como é que num carro que vai de 0 a 100 a gente já sente, e na Terra que varia a velocidade de 10 mil km por hora a gente não sente? Qual é a explicação para isso? Quanto tempo demora para ir da velocidade máxima à velocidade mínima? Meio ano, né? Se demora um ano para completar a volta, meio ano, né? Para ir do periélio ao afélio, né? Então, pô, agora a Terra está mudando de velocidade. Só que a mudança total de velocidade é abrupta, pô, dá 10 mil km por hora, mais de 10 mil km por hora. Só que demora 180 dias para ocorrer. A cada segundo está ocorrendo. Então é uma aceleração tênue. É uma aceleração pequenininha comparada com essa, por exemplo, a aceleração da queda livre. Por isso que a gente não percebe ela, mas ela existe. Certo? A Terra vai de 27 km por segundo a 31 km por segundo. Não dá para gritar, né? 31 km por segundo, bicho. Em um segundo a Terra anda 31 km no meio do espaço. E aqui ela está a 27 km por segundo. Estou falando do planeta Terra, não de outros planetas. Bem viagem. Então tu vê, mesmo que tu não decore que o segmento de reta que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais, se tu lembrar da conclusão, quanto mais perto, mais veloz, tu mata a maioria das questões da segunda lei. Ô Kepler, por que isso acontece, Kepler? Não sei, só sei que é assim. Mas como, Kepler? Quem é que muda a velocidade da Terra? Não sei, só sei que é assim. Ele falava, eu acho que tem alguma coisa a ver com o Sol. Parece que veio alguma coisa do Sol que faz a velocidade do planeta mudar. Ele não sabia o que era. Ele só sabia descrever. E o Kepler só descobriu a cinemática do sistema solar. Ele não explicou o porquê das coisas.
terceira e última lei de Kepler. Kepler já tinha percebido que os planetas que estavam mais distantes do Sol demoravam mais tempo para completar a volta. Só que ele queria achar uma relação matemática para isso. Outra, do planeta, quando o planeta está no periélio até o Sol, tem uma certa distância, né? Que eu posso chamar de raio mínimo. E do planeta até o Sol, quando ele está no afélio, tem um raio máximo. Esse desenho está exagerado, como eu disse. Quando tu olha um mapa do sistema solar, a elipse é quase uma circunferência. Kepler, mesmo sabendo que era uma elipse, calculava um raio médio da órbita. Ele pegava o raio mínimo, somava com o raio máximo e dividia por 2, raio médio da órbita. Fazendo dessa maneira, ele desenhava o sistema solar como Copérnico fazia. Marte demora 3 meses, Vênus demora uns 6 meses, a Terra demora 1 ano. Falei errado, né? Mercúrio demora 3 meses, Vênus demora 6, Terra demora 1 ano, Marte demora 1 ano e 3 meses para completar a volta. Ele queria relacionar o tempo que o planeta demora para completar a volta com a distância média do planeta até o Sol, o raio médio. E ele não conseguia descobrir uma relação matemática para isso. Antes do Kepler, não existia ninguém na física que elevava as coisas ao quadrado, elevava ao cubo. Isso era a ideia da matemática. Elevar ao quadrado, elevar ao cubo, era uma ideia que só aparecia na mente dos matemáticos. Mas Kepler inaugurou uma ideia revolucionária. Tentar usar elevar ao quadrado, elevar ao cubo para explicar fenômenos naturais, para explicar física. Ele começou a fazer todo tipo de conta entre a distância do Sol até o planeta, que a gente vai chamar de R, e o tempo que o planeta demora para completar a sua volta, que a gente vai chamar de período, tesão. E aí, passado algum tempo, ele conseguiu achar uma relação matemática para essas coisas, que hoje é conhecida como terceira lei de Kepler, ou também lei dos períodos. Olha o que diz a lei dos períodos, terceira lei de Kepler. O período de um planeta elevado ao quadrado, dividido pela distância média do planeta ao Sol, elevado ao cubo, dá um valor constante para qualquer planeta do sistema. Não entendi, professor? Se tu pega o tempo que a Terra demora para dar a volta dela em torno do Sol, eleva ao quadrado, e divide pela distância média da Terra até o Sol, elevado ao cubo, dá o mesmo valor que o cálculo para Marte. Pega o período de Marte, eleva ao quadrado, divide pela distância de Marte ao Sol elevado ao cubo. Dá o mesmo resultado. É como se tivesse descoberto qual é o cálculo que Deus fez para criar o sistema solar. É como se tivesse entrado na mente do Criador e descoberto a matemática que Deus, o Criador do Universo, usou para engendrar o sistema solar. Ele ficou tão encantado com essa descoberta dele que ele começou a escrever nos livros: Deus é matemático. O cara que criou o universo é matemático. A prova disso é que eu descobri a matemática que ele usou para descrever o sistema solar. A única lei de Kepler que pode cair contra no vestibular, que eu já vi cair contra no vestibular, é essa terceira lei, que eu quero exemplificar para ti. Quero exemplificar para ti como é que se aplica a terceira lei de Kepler. Eu jamais vou me esquecer, cara. Estava eu lá no meu terceirão, o professor deu essa aulinha, né, ou algo parecido com isso, talvez melhor, e falou o seguinte, ó: pessoal, imaginem vocês que tem um planeta hipotético que está 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Qual é o período desse planeta? Foi só assim que ele falou. Está lá o Sol e tem lá o planeta Terra, né? Está lá o planeta Terra. Só que tem um planeta que está 4 vezes mais distante, orbitando o Sol 4 vezes mais distante do que a Terra. Qual é o período desse planeta? Quanto tempo esse planeta demora para completar a volta dele? É tão pouca informação que o cara fica meio sem chão, mas não saber. Só que pensa comigo,
o período da Terra elevado ao quadrado dividido pela distância do Sol à Terra elevado ao cubo é igual ao período do planeta hipotético elevado ao quadrado dividido pela distância média do planeta hipotético até o Sol elevado ao cubo. Qual é o período da Terra em torno do Sol? 365 dias é uma boa, mas eu prefiro usar um ano. 1 ao quadrado. Distância da Terra até o Sol. Eu até sei que são 150 milhões de quilômetros, mas tu não precisa saber. Vou chamar de R. Período do planeta hipotético. Quero descobrir. Distância do planeta hipotético até o Sol. 4R, tudo ao cubo. Cuidado. 1 ao quadrado. 1. R ao cubo. R ao cubo. T hipotético ao quadrado. 4R ao cubo. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. R vezes R vezes R. R ao cubo. Corta R ao cubo com R ao cubo. Está dividindo, passa multiplicando. E ao quadrado passa raiz quadrada. A raiz de 64, 8 anos. Esse planeta hipotético vai demorar 8 anos para completar a volta dele em torno do Sol. Então tu vê uma questão que com enunciado muito curto apavora o aluno. Meu Deus, como é que eu vou saber isso? Ele não me falou porra nenhuma. Calma. Usa a terceira lei de Kepler, usa a matemática básica e tu mata a charada. Então uma questãozinha clássica de terceira lei de Kepler. Então a primeira coisa, temos que lembrar do Ptolomeu, heliocentrismo, logo depois de Cristo. Copérnico, já quase 1500, inaugura mundialmente o geocentrismo, mas é muito combatido por essa ideia revolucionária de o Sol estar parado. Outros sujeitos antes e depois deles contribuíram enormemente para o nosso conhecimento, mas não ganharam vulto mundial. Tycho Brahe observa os céus por 10 anos, contrata um matemático foda chamado Kepler, e esse cara foda, Kepler, vai lá e consegue descobrir as 3 leis que até hoje, 2015, a gente usa para prever o comportamento dos planetas em torno do Sol. Não só para o nosso sistema planetário, mas para qualquer sistema planetário. Isso aqui é bizarro, né? Tu vê que as leis do filho da mãe, descoberta lá em 1600 mais ou menos, são aplicáveis em planetas, em sistemas planetários que não são nossos. Então essas regras realmente são aparentemente universais. Parece que ele de fato entendeu a mente do Criador. Show de bola! E um cara que leu tudo isso, que leu Almagesto, o livro do Ptolomeu, que leu o Kepler, que leu o Copérnico e que leu o Kepler, leu os livros de Kepler, Newton. E cara, antes do Newton, a galera imaginava que as regras para entender o mundo terreno eram uma, e as regras para entender o movimento dos corpos celestes eram outras. Newton foi o primeiro cara que ele era altamente filosófico, né? Lia muita filosofia também. Foi o primeiro cara que começou a desconfiar que não. Newton pensava, eu acho que as regras que regem o movimento dos corpos terrenos, como o lançar de um pano, são as mesmas regras que regem o movimento dos corpos celestes, como os planetas orbitando o Sol em trajetória elíptica, como Kepler descreve. E aí já, com esse preconceito de que as leis divinas são diferentes das leis terrenas, ele consegue ter a sacada que revolucionou o mundo, uma sacada difícil de acreditar. Newton começou a desconfiar que as regras que permitem que os planetas orbitem o Sol são as mesmas regras que permitem que este pano descreva uma parábola na frente de vocês. Se vocês perceberem, quando eu arremesso um objeto na frente de vocês, esse objeto não anda em linha reta por quê? Gravidade tem a força, e se tem força tem aceleração. Esta força altera a velocidade. Mesmo eu lançando o objeto na horizontal, ele faz uma curva. Vocês devem perceber que quanto maior a velocidade que eu lanço o objeto, maior é o raio da curva. Se eu aumento a velocidade, ó, caramba, já ficou bem mais retinho, né? Concorda comigo? Newton percebeu que se ele jogasse um objeto com uma velocidade muito alta, a curvatura deste objeto caindo em torno da Terra poderia se
igualar com a própria curvatura da Terra. E aí esse objeto não encostaria mais no chão. O que eu estou querendo te dizer é que a próxima aula que eu vou te ensinar a lei de atração das massas, né, gravitação, como que um satélite orbita a Terra, eu vou te demonstrar, na verdade, que orbitar a Terra nada mais é que cair em torno da Terra para sempre. Só que o raio desta queda é maior que o raio da Terra. Portanto, essa queda nunca cessa, o objeto nunca mais volta a encostar no planeta. Isto é orbitar. Orbitar o planeta é cair em torno dele para sempre. Certo? E aí agora as coisas vão começar a se encaixar um pouco melhor. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Daqui a pouco estamos de volta. Façam exercício, não usem drogas, usem preservativos. E até a próxima.